Como é que Deus deseja que os seus filhos vivam neste mundo como filhos do reino? Salvação, meus irmãos, ela não começa quando você entra no céu. Salvação começa quando você encontra Cristo. Salvação não vai ser a partir da sua morte. Salvação é no dia que você entregou a sua vida para Jesus, então você começa a fazer parte deste reino de Deus. E por isso que agora a sua vida, primeiro ela não pertence mais a você, depois é uma vida agora que você tem uma perspectiva diferente, uma perspectiva espiritual. Você não é mais ligado com o reino dos homens. Mas espera aí, pastor, eu estou vivendo aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso sair de casa, eu preciso ir no supermercado. Mas tem coisas mais importantes do que isso. Tem coisa mais importante. E as coisas mais importantes são as coisas de Deus. E por isso nós estamos falando sobre a natureza dos filhos deste reino. E como eles são? Aí Jesus, no capítulo 5, verso 1, ele diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos, ele abriu a boca. E da mesma maneira que Jesus ensinou toda aquela multidão, ele vai nos ensinar a cada dia, dizendo: Feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. O pobre de espírito, meus irmãos, não é aquele pobre que não tem nada. Nós estamos falando de coisa financeira, nós não estamos tratando de coisas deste mundo, nós estamos tratando de coisas celestiais, da palavra de Deus, o reino de Deus. O pobre de espírito, meus irmãos, é aquele que vive num nível elevado da sua vida. Ele não se sujeita a esse mundo, e ele não anda segundo o curso do mundo. Sua vida agora tem um outro destino. O seu olho está focado naquele alvo, como diz o apóstolo Paulo: eu prossigo para o alvo, eu vou avante. O alvo daquele que já ligou a sua alma, como Jonatas ligou a sua alma com Davi, e aquele que liga a sua alma com Cristo, ele torna-se um só, porque ele se revestiu de Jesus. Então as perspectivas são outras. Você é o pobre de espírito porque você não quer lutar na arena dos homens, porque você é dependente de Deus. O seu presente agora e o seu futuro pertencem a Deus. O seu passado negro, aquilo que foi feito já ficou para trás, todas as coisas foram feitas novas. Se você é uma nova criatura, então você vai andar como Paulo ensinou em Romanos capítulo 6, você vai andar em novidade de vida. Não é vida velha, é vida nova. Nós estamos tratando de natureza do filho do reino. O filho do reino de Deus, a natureza dele é uma nova, não é velha. Ele é o pobre de espírito. Ele é aquele que o mundo olha para ele e despreza ele. Mas dele é o reino de Deus, o reino dos céus. E aí ele é o que chora, mas ele é feliz. Feliz é o pobre de espírito, feliz é o que chora porque vai ser consolado, porque ele chora por causa das almas, porque ele chora por causa dos pecados que ele comete, ele se arrepende, ele sente a sua miséria. Coisa mais importante de uma alma é sentir a miséria. Mas não é só sentir a miséria, porque tem pessoa, meus irmãos, que ele sabe que está fazendo errado, mas ele persiste, então ele não sente a miséria. Isso não é sentir a miséria. Isso é você ser um contumaz. Essa palavra contumaz, no Antigo Testamento, ela é trazida para aquele filho desobediente, que o pai fala assim: ó, não faz isso, e ele faz. Não faz isso, e ele faz. Não faz isso, e ele faz. Aí a congregação leva ele para fora e apedreja ele até a morte. Isso não é sentir miséria. Você deve sentir as misérias, chorar por causa do reino, chorar como Jesus chorou por causa das almas. Mas você vai ser consolado.
E aí Jesus diz que bem-aventurados são os mansos. Mansidão, meus irmãos, não é aquela pessoa que aceita tudo. Mansidão não tem nada a ver com pessoa, isso não nasce com a pessoa. Mansidão, ela faz parte da natureza do Filho do Reino de Deus. Mansidão não é você concordar com o erro. Isso não é ser manso. Ah, pastor, eu estou evitando um problema. Não, você não está evitando, não. Você está plantando um problema para colher um maior lá na frente. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que quem planta vento, ele colhe o quê? Tempestade. Você planta um ventinho hoje, mas amanhã ele vira um tornado. E aí você está no meio dele, não tem mais como você sair. Mas os mansos vão herdar o espírito de agressividade que o mundo tem, de domínio e de controle pela força. Como dissemos na mensagem passada, se fosse assim, todo crente teria que ser patrão, teria que ser senhor de escravo, ele teria que ser o dono da empresa, ele teria que mandar. Aí quando você lê a carta de Paulo a Filemon, falando sobre o Onésimo se converteu nas prisões de Paulo, mas isso não mudou a sua condição do quê? De escravo, justamente. Não mudou. Ele continuou sendo escravo. Mas o manso, ele vai herdar a terra, ele vai herdar a paz, sua descendência vai se deleitar na paz do Senhor. E aí Jesus continua, versículo de número 6: Feliz os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, querido Deus, eterna, Senhor, é a tua palavra, duradouro, Senhor, e perpétuo é o teu reino. E nós queremos, querido Deus, neste momento, e sabemos que o Senhor está entronizado no trono da tua glória, nos céus dos céus. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, a cada dia a tua palavra, e nos ensina, Senhor, sobre a natureza do Filho do teu reino, e também, Pai, que possamos colocar as nossas vidas e as nossas almas dentro da tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a vencermos os nossos pecados, a sentirmos as nossas misérias, a resistir ao mal, Senhor. Nos ensina, Pai querido, a cada dia a fazer a tua vontade. Nos ensina, Pai celestial, a como ser o pobre de espírito, a como chorar e ser consolado, a como ser manso, Senhor, e ter certeza das suas promessas, que nós vamos herdar, Senhor, a terra, e somos herdeiros. Pai querido, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações. Peço também, querido Deus, que o Senhor esteja abençoando as almas que não estão presentes, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas. Abençoe o nosso irmão Renivaldo que está nas estradas. Peço que o Senhor cuide do Eric, Senhor, que foi para a casa de seu pai. Abençoe, Senhor, os demais irmãos e almas que não estão aqui nesta noite. O Senhor sabe por que eles não estão. E eu peço, querido Deus, para cada alma dessa que o Senhor trouxe aqui, que o Senhor fale ao coração de cada um deles. Que a tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz. Abençoa, Senhor, o teu povo, e abençoe o teu servo, que ele venha falar somente de ti e da tua palavra. Em nome do seu Filho amado Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém, Pai celestial. Os ensinamentos de nosso Senhor, eles continuam, e eles são espirituais, eles não são carnais, porque uma pessoa não vai entender porque o pobre de espírito dele é o reino de Deus, porque o que chora vai ser consolado e é feliz. Feliz é o manso.
Aí no versículo 6 Jesus diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Feliz, porque eles serão fartos. Mas felicidade para quem tem fome, pastor. Felicidade para quem tem sede. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus, Ele não está falando aqui de fome, como fome no tempo de Abraão. Abraão teve fome no seu tempo. Para onde que ele desceu? Para o Egito. Foi lá mentir. Aí no tempo do seu filho Isaac, também teve fome. Para onde que ele foi? Ele não foi para o Egito agora ele foi para Gerar. Ele foi para a Filistia. E lá ele mentiu também. Jesus não está falando da fome que houve no tempo de José. Que Jesus, o nosso Deus, usou aquela fome para conciliar a família de José, a família de Jacó. Olha, Jesus não está falando da fome do tempo de Elias, que ficou 3 anos e meio sem chover. O Senhor Jesus não está falando sobre a fome do cerco de Samaria, que durou mais de 3 anos. Os homens já estavam comendo cabeças dos animais. As mulheres, mães, já estavam trocando seus filhos. Hoje eu vou comer o seu e amanhã nós vamos comer o meu. Não é dessa fome que Jesus está falando. Jesus está tratando de coisas espirituais. Mas quando o Senhor Jesus fala de fome e sede, meus irmãos, aqui é um grande desejo que tem dentro do coração dos homens. E como pode ser uma pessoa que tem fome e sede ser feliz? Mas Jesus está tratando das coisas espirituais, está tratando da natureza do Filho do Reino de Deus, que precisa e deve ser diferente dos homens aí fora. Mas essa fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, felizes os que têm. Jesus, ele sempre usa essa palavra feliz, mas o mundo, meus irmãos, tem um pensamento de felicidade completamente diferente de Cristo e do seu reino. Felicidade para eles não é ser pobre, não é ser manso, não é ser humilde, não é chorar. Felicidade para eles, irmãos, para o mundo e para o coração até da maioria dos denominados evangélicos, não é ter fome e sede de justiça. Mas Jesus está tratando com seus filhos, com a sua natureza. Como diz o autor do livro de Hebreus, olha, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela penetra no lugar onde homem nenhum pode ir. Por isso ela vai tratar do mais profundo da sua alma. Mas os homens deste mundo, meus irmãos, eles também têm fome e sede, no sentido de um desejo. Fome e sede, no sentido de um desejo urgente, como uma necessidade suprema de dentro do seu ser, algo que mexe com a mente, a alma e o coração de todos os homens. Eles têm também uma fome e um desejo ardente dentro deles. E aí no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, abre a sua Bíblia aí. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 24. Neste mesmo sermão da montanha, Jesus diz assim: ninguém pode servir ao quê? Você não pode servir a dois senhores. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim:
porque você há de odiar um e amar o outro. Você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí o Senhor Jesus, ele toca na fome e sede que movimenta os homens, o dinheiro. Você quer brigar com alguém, você põe a mão no bolso dele. Você quer uma briga com a pessoa? Fala do dinheiro dele para você ver. Você arruma uma confusão com ele sem tamanho. E aí Jesus olha para a natureza dos homens e diz para eles assim: olha, vocês não podem servir a dois senhores. Jesus está tratando com a natureza dos filhos de Deus e falando daquilo que está, aquela sede e aquela fome que tem dentro do coração dos homens. Eles servem a mamon, eles servem ao dinheiro, sua vida é voltada somente para isso. Mas Jesus diz assim: olha, você, meu filho, você que tem o meu espírito, se você um dia resolver servir o mamon, você tem que entender uma coisa: você vai me desprezar. E é o que acontece muitas vezes, meus irmãos. Por causa do dinheiro, nós desprezamos a Deus. Por causa do dinheiro, nós deixamos Deus em segundo, terceiro ou quarto plano, e olha lá. Porque você quer ver uma pessoa ficar irritada, é você falar do dinheiro dele. E aí Jesus olha para a natureza dos filhos dos homens e vê que eles têm uma sede e uma fome por tanto dinheiro, que Jesus diz assim: olha, vocês não podem servir a dois senhores. E você, meu irmão e minha irmã, tem que pesar na balança quem você está desprezando, a quem você está odiando, como disse Jesus aqui, porque não como servir a dois ao mesmo tempo. E se Jesus tratou de algo, de questões, meus irmãos, financeira e de necessidade e de desejo, no versículo 25, olha o que Jesus ele diz: por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais que a vestimenta? Mas quantas vezes nós estamos cuidadosos destas coisas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que você anda tão preocupado com isso? Solícito. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas aí vem, como Jesus fez no capítulo 7, falando das portas, ele diz assim, antes de falar da porta larga, Jesus diz:
entra pela porta estreita. Aí Jesus olha para os homens e pela sua natureza e diz assim para eles: vocês querem um conselho celestial ou não? A maioria das vezes as pessoas não querem conselhos, meus irmãos, principalmente celestial. Eles querem ouvir sim e nunca não. Eles querem ouvir sim e desse jeito não. Aí Jesus vai dar um conselho celestial para a natureza do Filho do Reino de Deus, ensinando para ele que ele precisa crer, porque ele já questionou. Você viu as aves do céu? Você viu os lírios do campo? O que você acha dos homens que ficam inquietos aí fora, buscando todas essas coisas? Por que você acha que Jesus falou que eles não podiam servir a dois senhores? Porque a natureza do Filho do Reino de Deus, meus irmãos, ela deve ser diferente dos homens deste mundo. Não pode ser uma natureza miserável. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem algumas traduções da Bíblia que a pessoa lê esse versículo e ele diz assim: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí no todas as coisas dele, ele imagina tudo, né? Mas quando você pega uma Bíblia com um texto que diz assim, e todas essas coisas, então essas coisas apontam para o texto acima, apontam para as necessidades do Filho do Reino de Deus, que não adianta ele viver inquieto, que não adianta ele querer correr atrás das coisas, porque o Pai Celestial que ele tem, sabe que ele precisa de todas estas coisas, e vai o abençoar. O problema é que nós não acreditamos nas promessas de Deus. O grande problema, meus irmãos, é que hoje, os filhos de Deus, eles não querem ser tratados conforme a natureza do reino de Deus. Mas Jesus diz assim: olha, o Pai Celestial, ele sabe de tudo que você precisa. Por isso que você não pode servir a dois senhores. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 10. Olha só o que Salomão ele escreve. Eclesiastes 5:10. O que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Sabe aquela pessoa que ama o dinheiro? Por isso que não é de Deus. Por isso que Jesus diz: você não pode ter dois senhores. E aí Salomão diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda, porque nunca vai estar bom. A vida dele não é para Deus. Tudo aquilo que ele possui não é de Deus, é dele, é meu. Então Salomão diz: também isso é vaidade. Paulo, quando falou para Timóteo sobre o dinheiro, ele falou assim: Timóteo, ensina os homens deste mundo a não serem avarentos. Meus irmãos, não era para nenhuma pessoa no mundo passar fome. Sabe por que as pessoas passam fome?
por causa da avareza e da ganância dos homens. A comida é suficiente para todos. Eclesiastes capítulo 6, versículo de número 7. Todo o trabalho do homem é para o quê? É para a sua boca. E contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Tem pessoas, irmãos, que quanto mais ele tem, mais ele quer. E aí Salomão diz assim, que tudo é para ele. Então Jesus diz assim, você não pode servir a dois senhores. Aquele que tem fome e sede de justiça, porque vai ser farto. Olha, meus irmãos, primeiro ele tem fome e sede de justiça. E aqui Salomão está tratando daquilo que tem dentro do coração dos homens, que não tem a natureza do filho do reino de Deus. Eles são gananciosos, eles são individualistas, eles amam a si mesmos, eles amontoam os seus tesouros. No Novo Testamento, Jesus contou uma parábola de um homem que derrubou os seus celeiros e construiu maiores. E ele guardou toda a sua colheita naqueles celeiros maiores, e ele olhou para a sua alma e disse assim, alma, agora você tem muitos bens, come, bebe e folga. O que a voz disse para ele? Louco, hoje pedirão a tua alma, e para quem você tem preparado ela? Salomão diz que o homem não vai se fartar, que todo o trabalho é para a sua boca, e ele nunca se satisfaz da sua cobiça. Essa é a fome e a sede que tem os homens, dentro do seu coração, a cobiça, a ganância. Eles não têm fome e sede de justiça. A justiça de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias, profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Olha só o que o profeta Oséias, ele escreve. Oséias é um dos profetas menores, depois de Daniel. Oséias, capítulo 4, versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para quem? Para Deus. Por isso Jesus diz, você não pode ter dois senhores. Versículo 11. A incontinência e o vinho e o mosto, eles tiram o que do homem? A inteligência. Por isso que a mãe do rei Lemuel, lá no livro de Provérbios, ela diz assim, meu filho, a mãe aconselhando o filho, meu filho, não é bom que os reis sejam dados ao vinho, meu filho. Não é bom que você entregue as suas forças às mulheres. Toma cuidado, meu filho. Preste atenção no meu conselho. Mas como o desejo dos homens, a sede e a fome que eles têm,
são muito grandes, irmãos, são ardentes. Eles estão em busca de todas estas coisas. Primeiro da felicidade. Depois eles têm fome e sede de tudo. Eles estão buscando todas as coisas deste mundo. Mas Jesus diz assim sobre a natureza do Filho do Reino: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque aquele que tem fome e sede de justiça de Deus, esse vai ser farto. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora suas Bíblias em Mateus capítulo 24. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24. As almas dos homens deste mundo, meus irmãos, elas têm sede e fome. Mas do que, pastor? Dos prazeres desta vida. Mateus capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam, meus irmãos? Primeiro, comiam. Depois, bebiam. Depois, casavam e davam-se até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então os homens desse mundo, eles estão buscando os prazeres. Eles estão comendo, eles estão fazendo festa, eles estão bebendo, eles estão casando, eles estão se dando em casamento. Aí Jesus diz assim, mas como eles não têm a natureza do Filho do Reino de Deus, eles não são o pobre de espírito, eles não são os que choram, eles não são os mansos, eles não são aqueles que têm fome e sede de justiça, eles nem perceberam. Uma pessoa que não tem a natureza do reino de Deus, do Filho do Reino, ele nem percebe, irmão. Se você falar assim para uma determinada pessoa que ele está trocando o reino de Deus pelas coisas do mundo, ele não está nem percebendo. Para ele não, está tudo normal. Não. Mas aqui em Mateus 39, no capítulo 24, versículo 39, Jesus diz assim, e não perceberam. Então o desejo ardente do coração dos homens correndo atrás das coisas deste mundo, a sua sede e a sua fome desenfreada pelos desejos e as luxúrias, eles nem percebem, até que veio o dilúvio. Mas eles estão fazendo festa, comendo, bebendo, se divertindo, fazendo casamento, mas eles nem perceberam. Quando os dias que eu estava trabalhando lá em Marília, chegava de quinta-feira, nós pegávamos a ruinha ali atrás do quartel, saía reto, ia sair lá perto da Dori, fazia a voltinha, pegava ali, saidinha, Oriente. Na quinta-feira, você já podia perceber que os bairros, o camarada vai colocando as cadeiras e as mesas para fora. Por quê? Porque aquilo ali, meus irmãos, é o divertimento das pessoas. A pessoa olha e diz assim, nós estamos em crise, mas não tem crise para ir na terceira idade, não tem crise para ir nas boates, boate lá em Marília não fecha. A cerveja pode estar R$4 a garrafa, não tem problema.
O show na Unimar pode ser o que for, o preço que for. O shopping, você vê shopping fechado? Pois é. Não tem crise para essas coisas, não é? Mas é que é o desejo do coração dos homens. Eles não entenderam ainda. Aquilo é ardente dentro deles, pega fogo. Mas a natureza do Filho do Reino de Deus não é assim. Não. Enquanto os filhos deste mundo, isso arde dentro do coração deles, e eles estão fazendo festa. E no versículo 39, Jesus diz que eles nem perceberam nada. Aí é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Olha, meus irmãos, se tem um dia que eu prezo, é o meu domingo. Eu quero vir para a escola bíblica, eu quero buscar 30 crianças, eu quero levar elas em paz de volta, eu quero ir para minha casa, almoçar, descansar no mínimo 1 hora e passar mais 4 ou 5 horas estudando a Bíblia para pregar à noite, chegar aqui descansado no culto. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 73. Se os homens deste mundo, eles têm a fome e a sede deles, aí Jesus diz no Evangelho de Mateus, que a fome e a sede do Filho, da natureza do Filho do Reino de Deus, é uma fome e sede de justiça, mas não de uma justiça do pastor Maurício, ou do Jonathan Edwards, das mentes mais pensantes do século XVIII, do C.H. Spurgeon. Não. É uma justiça de Deus. E aí no Salmo 73, versículo 12, o salmista ele tinha esse desejo por essa justiça. Por quê? Olha só, meus irmãos, qual é a visão dele? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, eles aumentam as riquezas. Este salmista aqui, de Asaf, ele olha para o mundo e ele diz assim: Senhor, mas por que o ímpio está seguro? Por que o ímpio tem 3 casas, Senhor? Por que a mulher lá americana, ela é dona da rede Walmart, e ela é bilionária? Por que, Senhor? E aí o crente ele pode ficar confuso, como nós falamos na semana passada, que boa índole não é natureza do filho de rei. Então não ensine seu filho só a ter boa índole, ensine a ele a ter a natureza do filho do reino de Deus, porque a boa índole levou Moisés a matar o egípcio. E aí o salmista ele se indigna porque ele olha para os ímpios e ele vê que os ímpios estão prosperando. Ele vê o ímpio aumentando a riqueza, ele vê os filhos dos ímpios fortes, ele vê os animais dos ímpios parindo e não morrendo, e ele diz assim: Senhor, tem alguma coisa errada. Mas como que você vai entender qual é a fome e sede da natureza do Filho do Reino de Deus, se você não está dentro da casa de Deus e se você não vive com essa natureza do Filho do Reino? Você sempre vai fazer essas comparações.
Por que o camarada não vai na igreja, ele é assim, ele anda de caminhonete zero? Mas quando que Deus abriu a mente dele? Quando que Deus tocou dentro do seu coração? Versículo 16. Quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. A pessoa no mundo, irmão, ele jamais vai entender isso. O servo de Deus no mundo, ele vai só apanhar, ele não vai conseguir nada. E aí, versículo 16, eu fiquei perturbado. Versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi. O que eu entendi? O fim deles. Versículo 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, e tu os lança em o quê? Qual é a palavrinha final? Destruição. Eu estava contando a história de Moisés para as criancinhas lá na escola bíblica em Pompeia, porque lá eu busco criança, eu canto e eu ensino a lição. E dessa última vez tinha 33 crianças. E aí eu falando sobre Moisés e aquela figurinha do Mar Vermelho, que o povo de Israel passou a seco, mas eu também mostrei para ele, o mesmo Deus, a bênção do Mar Vermelho, que o povo de Israel passou a seco, para os egípcios não foi uma bênção. Se para Israel foi a salvação, para os egípcios foi o quê? A perdição. Vocês precisam entender que o mesmo Deus que salva é aquele que condena o homem. Não pensa que o homem vai passar impune, não vai. Não cria isso dentro do seu coração. E aí o salmista ele não compreendia, mas o dia que ele começou a entrar no templo, o dia que ele começou a ouvir e a compreender sobre a natureza do Filho do Reino de Deus, a viver num lugar mais alto, porque ele é o pobre de espírito, ele não anda segundo este mundo, aquele que chora porque vai ser consolado, o manso porque vai herdar, e aquele que tem fome e sede de justiça porque vai ser farto, porque a justiça é de Deus e não nossa. Aí ele diz assim, aí eu entendi, Senhor. Agora eu entendi. O que falta para o Filho de Deus entender, irmãos? Sobre a natureza do reino de Deus e dos seus filhos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18. Livro de Gênesis é a famosa passagem aonde Abraão vai arguir com Deus acerca de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e de Ló. Então, quando Deus, o limite de Sodoma e Gomorra chegou, eu já falei aqui que Deus ele tem um limite. Tem pessoa que pensa, não, mas a Bíblia não diz, pastor, que a misericórdia de Deus ela dura para sempre. Mas a Bíblia também diz que o limite de Sodoma e Gomorra chegou até onde? Até lá em cima. Então toma cuidado para você não encher o limite de Deus. Para você não ficar testando Deus. Não faz isso. E aí chegou no dia de Sodoma e Gomorra. E aí o Abraão entrou no meio, por causa do Ló. Versículo de número 25. Então, Abraão diz assim para Deus, longe de ti, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Aí nós vamos dizer,
sobre a justiça de quem ela é. Então diz assim Abraão: não faria justiça o juiz de toda a terra? Então de quem é a justiça que Jesus disse lá em Mateus 5, versículo 6? Eles têm fome e sede de uma justiça, mas a minha justiça, do pastor? Não, é a justiça de Deus. O pastor ele não tem fome e sede de justiça, irmãos, porque o fulano é isso e aquilo e eu não sou. Não. A fome e sede de justiça do servo de Deus é uma justiça que provém do próprio Deus. Aí Abraão diz assim: não faria justiça o juiz de toda a terra? E aí quando o apóstolo Tiago, ele vai escrever, no capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: porque a ira do homem não produz o quê? A justiça de quem? De Deus. Não é a nossa ira que produz a justiça de Deus, porque a justiça pertence a Deus. Então esta natureza do Filho do Reino de Deus, ele tem uma sede e fome sim, de justiça, mas qual? A do pastor Maurício? Não, porque tem que ser assim. Não, é de Deus, porque está escrito. Não faria justiça o juiz de toda a terra, versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar, quantos? Olha que quantidade pequena, irmãos. Você já pensou se Deus olhasse hoje para Oriente e dissesse assim: Maurício, tem 50 salvo aí? Porque senão eu vou derreter aqui todos aqueles leões que estão ali na frente. O juiz de toda a terra, ele diz assim: se tiver 50, por amor deles, eu não vou destruir. E aí foi baixando: 45, 40, 30, 15, 5, não tinha. Porque os homens, eles não se dão por avisados, como Jesus disse lá em Mateus, eles não percebem. Porque eles têm fome e sede das coisas para suas próprias vidas. Eles não têm fome e sede da justiça de Deus. Eles não creem que Deus pode fartar a sua vida com toda a justiça que vem dele. Meus irmãos, nós somos os maiores incrédulos deste mundo. Você acredita que os denominados crentes são os maiores incrédulos deste mundo? Porque eles andam com a Bíblia, eles abrem a Bíblia, eles leem a Bíblia e eles continuam não crendo no Deus da Bíblia. Qual a diferença nossa com o povo de Israel? Deus fez as pragas, abriu o mar vermelho. O que eles fizeram? Choraram. Nós não cremos. Não fará justiça. A justiça é de Deus, não é minha. Mas Deus, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Próxima palavra: fartos. Como Jesus está falando sempre da felicidade, a felicidade não deve ser um alvo na sua vida. Eu estou buscando a felicidade, pastor. Não faça isso. Felicidade deve ser, meus irmãos, uma herança de Deus, não um alvo. Porque Deus, ele nos deixou uma alegria plena como herança, e não como alvo, como objetivo. A paz, ela não é um alvo, ela é uma herança. Jesus diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou.
E como a herança do que tem fome e sede de justiça é ele ser farto, é uma herança de Deus, como os mansos vão herdar, como o pobre de espírito dele é o reino de Deus, como o que chora vai ser consolado. Abra sua Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 28. Livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo 28, versículo de número 20. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Provérbios 28, 20. O homem A fidelidade, meus irmãos, ela faz parte da natureza do Filho do Reino de Deus. O homem fiel. O que vai acontecer com ele? Abundará em bênçãos. O homem fiel. O homem fiel a Deus. O homem que tem uma fidelidade para com o reino dos céus. Aquele que tem a natureza, aquele que crê nas promessas, aquele que crê que ele é manso e ele vai herdar, que chora, mas vai ser consolado, que é pobre de espírito diante dos homens, mas ele anda, meus irmãos, em alturas elevadas, aquele que tem fome e sede de justiça de Deus e vai ser farto. O homem fiel abundará em bênçãos, vírgula. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem o quê? Sem o castigo. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25 e versículo 21. Você quer ver um versículo, meus irmãos, que nós, como eu disse, que os denominados evangélicos ou cristãos ou crentes, eles são os maiores incrédulos que existem. Mateus capítulo 25, versículo 21. Olha só o que Jesus diz. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco, você foi o quê? Sobre muito eu te... Entra no gozo do teu Senhor. Fome e sede de justiça. O homem fiel será, abundará as bênçãos sobre ele. Jesus diz aqui, ó: fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Não precisa você ser infiel comigo. Não é necessário que você ame mais a Mamon, porque não tem como você servir a dois senhores. Não é necessário que você viva uma vida inteira inquieto pelas coisas que eu vou prover todas elas na sua vida. Porque se você tem a natureza do reino, você tem fome e justiça de Deus, então você vai ser farto por este Deus. Você vai ser sustentado por Ele. Uma coisa, meus irmãos, que em mais um tempo haverá o livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11 e versículo 12, Amós ele diz assim: que o Senhor enviará à terra uma fome, não de comida,
vai enviar uma sede, e não de água, mas uma fome e uma sede da sua palavra. Sabe por quê? Porque hoje a pessoa despreza a palavra de Deus. Mas vai chegar um dia, que diz o profeta Amós, que eles vão montar no navio e vão atravessar os oceanos, em busca de alguém que pregue, e não haverá. Então, do que você tem fome e sede? Você tem aquela fome e sede de justiça, que quando chega na quinta-feira de manhã que você levanta, e você, se você faz a sua oração matinal, Senhor, muito obrigado pelo dia que se inicia, me abençoe no meu trabalho, abençoe a minha casa, e abençoe o culto à noite, Senhor, que logo está chegando. Você tem fome de olhar na Bíblia e dizer assim, hoje é o capítulo 18 de 1 Samuel. Você tem fome e sede de aprender de Deus? Onde está a nossa fome e a nossa sede, irmãos? Será que no dia aquele dia, Senhor, muito obrigado, hoje é o dia de domingo, hoje é o primeiro dia da semana, hoje é o dia, Senhor, de eu estar na tua casa, eu tenho fome e sede de estar dentro da casa de Deus? Porque vai haver um dia que vai ter uma escassez muito grande, e creio eu, meus irmãos, que não vai demorar muito. Mas qual é a fome e a sede que nós temos? Jesus diz que aquele que tem a natureza do Filho do Reino de Deus, ele tem fome e sede de justiça, e ele vai ser farto. Abra sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84, versículo 1. É um salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Do que você tem fome e sede, irmão? Até o pardal encontrou casa. De vez em quando, meus irmãos, eu venho aqui na igreja durante o dia, de manhã ou à tarde, e eu me dou por tão feliz de sentar num banco desse, sozinho muitas vezes, para conversar com Deus, para estar dentro da casa de Deus. E tem um passarinhozinho, eu não sei como é que ele chama. Ele pula ali, ele pula aqui, ele pula lá, ele anda todinho esse telhado aqui. E eu fico olhando para ele e lembrando daquilo que o salmista escreveu aqui. Senhor, eu tenho alegria de estar na tua casa. A minha alma tem sede do Deus vivo, tem fome. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 4. Como é que ele começa o versículo 4, meus irmãos?
Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Como ele começa o versículo 5, meus irmãos. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. Contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, aonde está a fome e a sede sua, meu querido. Quando você troca a casa de Deus, quando você prefere o mamon, porque um você vai ter que aborrecer. Versículo 11: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti põe a sua confiança. Bem-aventurado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus, porque eles serão fartos. Abra sua Bíblia na nossa última referência do Evangelho de João, capítulo 6. Abacuque também tinha, meus irmãos, uma fome e sede de justiça. E Deus diz para ele assim: fica tranquilo, Abacuque, eu vou trazer um povo, mas eles são terríveis. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Porque eles vão ser o que, meus irmãos? Fartos. Quem vai satisfazer eles? Jesus. Por isso que a natureza do Filho do reino de Deus, ela está ligada com o reino, intimamente com o reino de Deus. Ele suspira quando ele entra dentro da casa de Deus. A casa de Deus e a palavra de Deus é aquilo que Jesus ensinou no dia da tentação, quando o diabo, no 40º dia, veio: transforme as pedras em... Mas o que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, como é que é a natureza do Filho do Reino de Deus? Como ele vê as coisas, como ele vive, como ele age, como ele se comporta? Qual é o seu pensamento? Feliz é aquele que tem fome e sede de Deus, porque esse vai ser farto, porque Jesus foi suficiente para ele. O reino eterno o aguarda,
ele já vive como um filho desse reino, ele já faz parte do reino de Deus. Então Jesus olhou para a multidão e disse assim: olha, eu vou ensinar eles a natureza do filho deste meu reino. Fome e sede de Deus. Aonde está a nossa fome e a nossa sede, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, querido Deus, e eterna é a tua palavra. E queremos, Senhor, te agradecer pelas suas muitas misericórdias. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração, à nossa alma. E que nós possamos mesmo, Senhor, ter sede e fome de Ti, da Tua palavra, como o cervo, ele brama pelas águas. Nossa alma, Senhor, deve bramar por Ti, ó querido Deus. Nos ensina, Senhor, a ter fome e sede da Tua palavra, da Tua justiça, do Teu reino, do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Senhor, transforma a cada dia as nossas vidas, ó Pai. E que possamos mesmo, Senhor, ser transformados pela Tua palavra. Transforma, Senhor, as nossas mentes. Nos dá, Senhor, o entendimento. Que os homens, Senhor, eles possam entender que o homem fiel vai ser abençoado. Que os crentes, Senhor, eles creiam nas Tuas promessas, que buscando o Teu reino, Senhor, e a Tua justiça, as coisas serão acrescentadas. Pai querido, toca no coração de cada um, Senhor. Transforme, Pai querido, a cada vida. Coloque a Tua herança, Senhor, da Tua paz, da Tua alegria, da Tua felicidade. Coloque, Senhor, a herança dentro dos seus corações. Que a Tua palavra, Senhor, ela manifeste, Senhor, nestas vidas, para que eles tenham, Senhor, a Tua natureza, essa que o Senhor ensinou, Pai, aquela multidão e nos ensina hoje. Que possamos mesmo, Senhor, em Deus, todo o valor à Tua palavra. Que possamos amar, Senhor, a Tua casa de oração. Que possamos, Senhor, desfalecer a nossa alma, o desejo e a sede e a fome por causa da Tua palavra. Peço que o Senhor esteja cuidando, Pai, da família do nosso irmão Elmer, Manta Miss, a Laura, a Ana, Senhor. Cuide de seus familiares, dos seus entes queridos, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide da família de nosso irmão Elmer. Cuida, Senhor, da família de nosso irmão Renivaldo, nossa irmã Damares, Fernando, zelando, Senhor, por cada um deles, com a sua graça e com a sua misericórdia. Peço pela família de nosso irmão Luiz, irmã Daniele, Gabriel. Que o Senhor esteja, Senhor, suprindo todas as suas necessidades. Peço pela vida, Senhor, do nosso querido irmão André, da Fabiana, cuidando, Senhor, desta família, abençoando este casal, Senhor, cuidando, Senhor, de suas vidas e de todas as suas necessidades, Senhor, como as nossas também. Peço pela vida, Senhor, de nosso querido irmão Evandro,
Peço, Senhor, pela Sara. Senhor, eu peço que o Senhor cuide dela no seu trabalho. Livra ela, Senhor, de todo mal. Abençoe ela, Senhor. E continue cuidando, Senhor, da sua vida. Peço que o Senhor esteja cuidando, Senhor, do nosso querido José Roberto, cuidando da sua saúde, da sua vida espiritual. Peço, Senhor, pela nossa irmã Angélica, cuida dela, Senhor, de sua mãe. Também, Senhor, do Eric. Cuide de nosso irmão Denis, Senhor Deus, sua família, sua vida. Peço pela minha família, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Peço pela irmã Vilma, toda a sua família. Santo Deus, cuida, Senhor, de cada um, Senhor Deus. Tenha misericórdia. Cuide do crescimento das crianças, ó Pai, da escola bíblica, de nossos filhos, de nossas famílias. Senhor, nos abençoa. Abençoe a tua igreja, as tuas ovelhas, teu povo. Cuida dos aflitos, dos enfermos, das necessidades. E também, Pai, eu te peço, tenha misericórdia de nós. Em nome do seu Filho amado Jesus, é que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos. No próximo domingo ainda não é o último domingo do mês, né? Nós temos que realizar uma sessão de exclusão de rol de membros. Alguns que há muitos não vêm mais na igreja, outros que decidiram sair. E nós temos que fazer uma sessão. Não para excluí-los, para jogar. Não é isso, não, irmãos. Mas é necessário. O arrependimento e o perdão pertencem a Deus. A igreja, Jesus ensinou, se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, perdoa. Aí Pedro disse, então, Senhor, é 7? Jesus disse, não, é 70 vezes 7. Se um dia alguma daquelas almas quiserem servir a Deus, irmãos, nós temos 4 portas nessa igreja para eles poderem entrar. Mas a disciplina na igreja é necessário, como a disciplina de filhos. Sem disciplina não tem bom comportamento, não tem uma reverência e nem um temor a Deus. Serão excluídos alguns do rol de membros. Mas se arrependerem, haverá festa nos céus. E nós, com toda a alegria e o amor, os receberemos de novo como membros dessa igreja, que não pertence a homem nenhum. Essa igreja é de Cristo, porque Ele é o cabeça, e as doutrinas são da sua palavra. Então, no próximo domingo, às 19h30, peço que os irmãos eles compareçam. Vamos precisar do seu voto. Não vai ser um dia feliz, não é feliz para o pastor. Não pense isso. É um dia triste, mas um dia necessário. Muito bem, meus irmãos, então, o último domingo do mês, ceia do Senhor. Provavelmente, nós
estaremos terminando o batistério em Pompeia. Houve-se uma conversa que teria um candidato lá, mas preciso conversar com ele ainda. E então, se marcarmos um batismo, talvez levaremos os irmãos daqui para lá, para participar. E oramos para que Deus ele envie as almas, que elas se convertam, que elas entreguem realmente suas vidas a esse Deus, e elas tenham essa natureza desse Filho do Reino de Deus. Meus irmãos, no demais, que Deus abençoe a todos e vão em paz.